Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje daremos continuidade ao livro de Isaías, a segunda aula do Seminário de Introdução e Aperfeiçoamento Bíblico, SIAB, do Centro Evangelístico Jardim Ulisses, das Igrejas Cristãs de Nova Vida. Como nós vimos na aula anterior, o livro de Isaías ele divide-se em duas sessões. A primeira sessão, que abrange o capítulo de 1 a 39, e o tema principal é o juízo de Deus sobre Judá e sobre as nações vizinhas também. A segunda sessão, que abrange os capítulos de 40 a 66, o tema central é o consolo de Deus ao seu povo. Capítulo 1 ao 5. Alguns alegam que esse trecho contém oráculos anteriores à visão de Isaías no ano da morte do rei Uzias. Outros acreditam que serve de introdução ao livro pela seleção de oráculos de diversos períodos dos ministérios dos profetas. Então, na verdade, a gente não sabe qual a ordem cronológica desses capítulos, se eles são uma introdução ao livro ou se eles foram proclamados pelo profeta anterior à sua visão, ao seu chamado, à data do seu chamado. Capítulo 1. Ele retrata a extrema pecaminosidade e condições morais da nação. Condena o culto hipócrita. Na verdade, nesse capítulo, Judá é comparado pelo Senhor a Sodoma e Gomorra. Mas ao final, o Senhor ele traz um convite à graça. Todas as vezes, como nós já falamos anteriormente, o Senhor ele chama a atenção do povo, ele exorta o povo, ele mostra o pecado do povo, mas ele está sempre fazendo um convite para que o povo retorne ao Senhor. Capítulo 2 e 4. Eles formam uma unidade, eles descrevem o futuro glorioso de Sião e também apresentam repreensões e anúncios de destruições dirigidas à pecadora Sião. No capítulo 5, nós encontramos a parábola da vinha má, que fala do relacionamento de Israel, que rejeitou o Senhor, e também os ais contra o povo de Deus. No primeiro ai, ele condena a ganância do povo, que fala daqueles que juntam tudo para si, condena a corrupção social, daqueles que acordam pela manhã para se embebedar, da corrupção teológica. Ele fala que o povo será levado ao cativeiro por falta de conhecimento. O quarto ai condena o orgulho e a corrupção moral. O quinto, a corrupção espiritual. E o sexto ai condena a corrupção social. O Senhor, antes dele trazer juízo, ele traz advertência ao povo. E o tempo todo, Isaías traz isso, as advertências contra o pecado da nação. Quão corrupta encontrava-se a nação, o reino de Judá, naquele período. Capítulo 6. Vamos fazer a leitura bíblica desse capítulo, que ele é muito importante para nós. Que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam templos. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Disto isto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e disse a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais; vede, vede, e não percebais. O capítulo 6 ele é a conclusão da introdução, né, dos capítulos 1 ao 5, ao sugerir que o povo não daria atenção a essa mensagem, como nós lemos agora no versículo 6, que diz que o povo vai ouvir, mas não vai entender, vai ver, não vai conseguir enxergar. Essa introdução também confirma a culpa de Israel pelas acusações do capítulos 1 ao 5, né? Quando o profeta viu o Senhor, ele pronunciou o julgamento de Deus sobre si. Ele clamou invocando a maldição de Deus sobre a sua própria cabeça ao tomar consciência de um Deus santo cuja justiça requer julgamento contra o pecado. Todo homem que é achado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus traz sobre esta vida essa consciência do pecado, da justiça, do juízo e do pecado. Então, Isaías, que havia denunciado todo o pecado da nação, ele reconhece o quão pecador ele era, o quão ele necessitava da purificação do Senhor. E quando ele declara, ai de mim, ele está trazendo esse juízo sobre ele está reconhecendo. Então, o princípio de uma vida com Deus é o reconhecimento da sua pecaminosidade. E é o que acontece na vida do profeta Isaías. Não havia garantia que sua mensagem seria recebida pelo povo. Era uma mensagem totalmente dura, uma mensagem que o Senhor já havia falado que o povo não receberia, mas ainda assim, Isaías, ele, ao ter esse encontro com Deus de modo tão especial, ele assume esse papel. Ele assume o papel de proclamar uma mensagem dura e que não seria bem recebida, né, pelo povo. Não obstante a tudo isso, o chamado de um profeta indica o interesse de Deus por seu povo. Que a despeito de todo o pecado do povo, quando o Senhor levanta Isaías, ele levanta Isaías para exortar aquele povo que ele amava, a despeito de todo o seu pecado. Purificação. Neste ato divino de purificação, Isaías experimentou um perdão que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi totalmente purificado, completamente perdoado, mas não sem a terrível dor do arrependimento. Arrependimento genuíno traz em nós um reconhecimento, traz em nós um sentimento de como Deus consegue nos amar a despeito disso. Traz a nós um reconhecimento de que o nosso pecado ofende terrivelmente a santidade de Deus e quão impuro nós somos. Após ter se assegurado a purificação e perdão de seus pecados, Isaías disposto a concordar em ser mensageiro de Deus. Porque ao entender a mensagem, ao entender o quão é necessário a mensagem do Senhor para os povos, no nosso caso do Evangelho para os povos, esse chamado ele passa a ser irresistível. Quando Deus nos chama, não há quem possa recusar a esse chamado. E a aceitação a esse chamado nos leva a uma vida de trabalho na obra de Deus, se dispor a trabalhar para o Senhor. Foi o que o profeta fez.
e a santidade do Senhor. Isaías, em sua visão, avistou serafins por cima de Deus, enquanto este se assentava entronizado no templo. O Cântico dos Serafins nos revela a impressionante mensagem desse texto. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A repetição é um recurso para dar ênfase à santidade de Deus. Então, quando o texto fala santo, 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 é para revelar ao profeta o quão santo é Deus, a santidade do Senhor. Capítulos 7 a 12. Estes capítulos, né, trata do governo, do reinado do rei Acais, destacam a falta de confiança em Javé por parte de Acais e os resultados deste ato. Os oráculos são intercalados com vislumbre da futura esperança, né, que fala do Emanuel. Tem o propósito de demonstrar que, apesar de grave, a falha de Acais não anularia a aliança. Deus ainda pretendia trazer o reino prometido após o julgamento. Como nós vimos na aula anterior, quando nós falamos sobre o reinado de Acais, que foi um rei totalmente iníquo, que derrubou, que fechou a casa, os locais de adoração a Deus, que sacrificou um dos seus filhos para outros deuses. Ainda assim, a despeito de toda a falha, toda a pecaminosidade de Acais e tudo que acarretou nos seus atos durante o seu reinado, ainda assim Deus não anularia, porque ele tinha uma promessa e essa promessa seria cumprida. Capítulo 8 a 10. A ruína dos reinos de Israel e Síria, como nós vimos na aula anterior. Capítulo 9, o advento do poder do Messias, que é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Capítulo 10, a predição da ruína da Assíria. Sabemos que a Assíria, neste momento, era o poder mundial que estava avançando e conquistando todos os povos. O reino do Messias, no capítulo 11 e 12. O reino do Messias é pacífico e próspero. Tronco de Jessé, Jesus viria da linhagem de Davi. O pleno cumprimento da promessa do capítulo 11 se dará com a segunda vinda de Cristo. Esse reino será universal. O conhecimento do Senhor prevalecerá por todo o mundo e os ímpios serão destruídos pelo justo governante. Vamos ler esse texto que diz: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará os ímpios. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então, quando vier esse reinado, até a natureza, que foi corrompida com a queda, ela voltará ao seu estado que havia lá no Éden. Capítulos 13 ao 23. Esses capítulos mostram a soberania de Deus sobre todas as nações,
O título Senhor dos Exércitos ocorre 23 vezes nesses 11 capítulos. E eles abordam profecias contra as nações vizinhas, contra a Síria, Babilônia, Moabe, Egito, Filistia, Síria, Edom e Tiro. A Babilônia. Capítulo 13 e 14. A ruína da Babilônia e o livramento de Israel. No juízo final, todas as nações e todos os povos terão que prestar contas. Babilônia será destruída como Sodoma e Gomorra. Em Apocalipse 17, 18, Babilônia é citada como sendo a fonte da religião, do governo e da economia ímpios. Todos os aspectos injustos da sociedade dos fins dos tempos são finalmente derivados de uma fonte babilônica. O verdadeiro caráter da Babilônia é revelado em Apocalipse 17:5, que diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Capítulos 15 a 17, que falam sobre a predição da ruína de Moabe. A profecia contra Damasco e Efraim, né, o reino do norte. Damasco, capital da Síria, seria assolada. Efraim, reino do norte, por ter feito aliança com Damasco, será destruído pela Síria em 722. Na verdade, Isaías não menciona muito sobre a queda de Samaria, fala muito poucos juízos sobre o reino, trata pouco, né, os juízos de Deus sobre o reino do norte. E, na verdade, o reino do norte, não só por ter feito essa aliança, mas por toda a iniquidade de todos os reis que viraram as costas contra o Senhor, todas as abominações, né, que o reino do norte cometeu contra Deus. Capítulos 18 a 20. Capítulo 18 fala da queda e conversão da Etiópia. Capítulo 19 e 20, profecia contra o Egito. A profecia contra o governo do Egito, a economia e a sabedoria do Egito, no capítulo 19. E no capítulo 20, a profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Capítulo 21 a 23. Fala de novo sobre a queda da Babilônia. Isaías teve uma segunda visão sobre a queda da Babilônia. Babilônia cair significa que tudo que está contra Deus certamente cairá. No capítulo 22, o quadro profético do cerco de Jerusalém, Isaías chora ao ver o povo pecando e caindo cada vez mais, e a ruína e a restauração de Tiro no capítulo 23. Capítulos 24 a 27 é a conclusão dos capítulos anteriores, declarando em geral o livramento de Israel e a destruição dos seus inimigos. É considerado o pequeno apocalipse de Isaías. Os capítulos 24 a 27 tratam de eventos dos fins dos tempos em uma linguagem apocalíptica. Falam sobre a destruição dos iníquos, a segunda vinda do Senhor e o começo do seu reinado glorioso. Retrata a ruína que é a esperada e amada nação de Judá. Jerusalém vai ficar desolada. Apresenta também um cântico dos remidos, Jeová louvado como libertador e confortador de Sião. E os opressores serão punidos, mas o povo de Deus será preservado. No capítulo 28, o profeta anuncia a queda de Samaria, devido ao seu pecado contra o Senhor, devido a todos os reis e o povo terem se afastado dos caminhos do Senhor, terem adorado a outros deuses. A idolatria já era uma prática comum no Reino do Norte. Então, quando no capítulo 28, Isaías declara essa profecia contra Samaria ainda não havia caído. E nesse capítulo também declara o ai, né, contra Samaria. A Síria ela é comparada a um vento forte, tamanho foi
Tamanha foi a forma como a crueldade, né? Como o Reino do Norte foi totalmente devastado e jamais ele foi reconstruído. E esse castigo ele serve de alerta, né, para Judá, que também estava envoltos a pecados de idolatria, não numa proporção como o Reino do Norte, mas que também estava em pecado. Então, nesse capítulo serve de alerta para que o Reino do Sul não incorra no mesmo erro que o Reino do Norte. Nesses capítulos nós vamos ver a perspectiva do reinado de Ezequias. Jerusalém está ameaçada, né? De novo, a Síria ainda está no poder e tenta invadir Jerusalém. E Ezequias, ao invés de buscar o Senhor, ele busca auxílio no Egito. Então, o profeta ele profere acusações sobre a incapacidade da nação de confiar em Deus, né? É muito mais fácil tentar confiar no homem, no poder bélico de uma outra nação, do que no Senhor. E também nesse capítulo ele aborda o livramento dos justos em Sião. O Senhor ele livra esse povo desse cerco, mas não antes sem trazer alguns alertas a esse povo. Assim, nós vemos assim a longanimidade do Senhor, a bondade do Senhor sobre esse povo que o tempo todo, como nós, pecamos contra Deus e Ele continua com a sua graça abundante sobre nós também. A paciência que o Senhor tem com os nossos erros, com as nossas falhas, com aquelas coisas que praticamos todos os dias que muitas vezes nos afasta do Senhor. Capítulos 34 e 35 refere-se à ira e o julgamento divino que cairão sobre todos os inimigos do Senhor. Capítulo 36 e 37 aborda o fim da crise assíria. Chegou quando Ezequias clamou a Deus para destruir o exército de Senaqueribe. Então, quando o Senhor usa Isaías e Ezequias clama ao Senhor, aí sim que o Senhor age poderosamente contra o exército da Síria, que era um exército poderosíssimo. E só mesmo o Senhor poderia fazer isso. Então, mais uma vez, há um livramento maravilhoso, um milagre do Senhor livrando o povo de Judá. Capítulos 38 e 39. Ocorre a transição da crise assíria para a Babilônia. Ezequias se recupera milagrosamente de sua doença mortal e, em resposta à sua oração a Deus, que demonstrou que ele era um rei temente ao Senhor. Merodach-Baladã, rei da Babilônia, enviou mensageiros a Ezequias para felicitá-lo por sua recuperação. Ezequias tomou a liberdade de lhe mostrar todos os tesouros reais. No capítulo 39, 6 a 7, indica que a Babilônia levaria Judá ao exílio, que após o Senhor ter livrado Ezequias do cerco, né, da invasão da Síria, após ele ter curado Ezequias de uma doença mortal, Ezequias recebe a Babilônia e, não tão satisfeito em receber a Babilônia, ele mostra todos os tesouros reais, ele mostra os tesouros da casa do Senhor para a Babilônia, que já começa a ficar de olho, saber que ali havia muita coisa. Então, devido a isso, o Senhor profere que Judá cairia através do domínio da Babilônia, mas Ezequias ele não veria isso, não seria durante o período de Ezequias, mas o Senhor já anuncia que a Babilônia seria
o próximo império e que Judá cairia debaixo do poderio da Babilônia. A segunda sessão. Essa segunda sessão, ela muda completamente a linguagem. Nós saímos daquela linguagem do julgamento para a linguagem do consolo. Ela tem uma característica muito diferente desses primeiros 39 capítulos. Ocorre o exílio babilônico, mencionado em 39, no capítulo 39. O futuro livramento dos exilados, a inutilidade dos ídolos, o julgamento vindouro das nações, o uso divino de um servo como instrumento para executar seu plano. Tudo isso se dirige à restauração política e espiritual de Israel. A extensão do plano de Deus desde o passado até o futuro é apresentado como uma prova de sua soberania e singularidade. Então, é muito interessante nós observarmos isso, que esses 27 capítulos, eles são considerados como se fossem o Novo Testamento. E nós vemos como ele começa. Ele começa falando da profecia sobre João Batista. E assim como nós vemos lá no início do Evangelho de Jesus, João Batista sendo o precursor do Messias. E aqui João Batista é mencionado como voz que clama no deserto. João Batista ensinava que o povo devia estar preparado espiritualmente através do arrependimento, a fim de que a glória de Deus fosse revelada. Nós vemos também a figura do servo. O profeta dirige-se ao povo que está no exílio na Babilônia, dando-lhe esperança da libertação, além de profetizar sobre Messias, prefigurado em Davi, Ciro e muitas vezes em Isaías, e chamado de servo, e a sua missão salvadora na pessoa do servo do Senhor. Então nós vamos ver aqui, nos próximos capítulos, a figura do servo. E esse servo já, esse período, algumas das profecias já está falando do povo que estará no exílio daqui a muitos anos. Então, é uma profecia que Isaías ele anuncia não só que o povo iria para o cativeiro, mas ele anuncia também a esperança do pós-exílio, que o povo retornará para Jerusalém. Ciro, capítulo 41, 2. Ciro, rei da Pérsia, aquele que fez passar pregão por toda a terra, dizendo que os judeus poderiam voltar para Jerusalém. Essa profecia foi mais de 50 anos antes do seu nascimento. Em 44, 28, ele é chamado de pastor de Deus para o povo. No capítulo 45, Ciro, o ungido. Nos capítulos 41, 44 e 45 do livro do profeta Isaías, encontra-se uma profecia a respeito de Ciro, o conquistador persa. Nessa profecia, Ciro é chamado pelo Senhor de meu pastor e é tido por ele como alguém que realiza tudo que me agrada. Assim como nós vemos essa menção para Jesus em Lucas 3, 22 e Mateus 17, 5. E é interessante a gente ver essa figura de Ciro, que é um dos argumentos daqueles que falam que o livro de Isaías não poderia ser único, não poderia ter sido todo escrito por Isaías, exatamente por a precisão dessas profecias e ser muito antes, tanto sobre Ciro e também
sobre a volta do povo, a profecia para os exilados, né, sobre o futuro de Sião, como o Senhor iria resgatar esse povo. Então, há alguns teólogos que mencionam essa parte de Isaías como não escrita por Isaías devido à precisão dessas profecias. Cânticos dos Servos, do capítulo 42 a 53. Os 4 cânticos do servo oferecem diferentes imagens do servo do Senhor. O Novo Testamento entende que o cântico do servo se cumpriu em Jesus. Em seus primeiros sermões, registrado no livro de Atos, Pedro se refere a Jesus como servo por 4 vezes. O apóstolo Paulo escreve que ele tomou a forma de servo, em Filipenses 2,7. Há ainda muitas citações de referências nos capítulos 42 a 53 de Isaías e no ensino do próprio Jesus. O primeiro cântico, que está em Isaías 42, de 1 a 4. No primeiro cântico, o servo é retratado como um mestre, ensinando com mansidão, dotado de espírito e alcançando os povos. O servo é apresentado em relação ao caráter, ao método e à sua missão. O servo é divinamente escolhido, chamado e ungido. No segundo cântico do servo, encontra-se em Isaías 49, de 1 a 6. O segundo cântico fala sobre a missão do servo, ou seja, chamado e comissionado para restaurar Israel e redimir toda a humanidade. O Messias para restaurar Israel e iluminar os gentios. O Messias é chamado de Israel aqui porque ele haverá de cumprir todas as expectativas de Deus em relação à nação. O servo anunciará a mensagem de Deus de salvação e julgamento. Esse servo, o texto diz que ele tem boca como espada aguda. A mesma descrição de Jesus em Apocalipse 1,16 e Apocalipse 2,12. O terceiro cântico encontra-se no livro de Isaías 50, do 4 ao 9. Esse cântico fala sobre a obediência do servo, e esse servo é retratado como discípulo. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei, ofereci minhas costas para aquele que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam, minha barba não escondi a face da zombaria e da cuspida. Isaías 50, de 5 ao 6. E o quarto cântico, que é o cântico mais conhecido e considerado um dos textos também mais importantes do livro de Isaías, que fala da divina expiação substitutiva do servo, que é a partir do capítulo 52, versículo 13 ao 53, versículo 12. Nesse cântico, o servo é retratado como salvador sofredor. Este cântico é rico em seu conteúdo messiânico, descrevendo o papel de Jesus em tomar sobre si as iniquidades dos outros e ser levado como cordeiro ao matadouro para sua morte. Este cântico tem sido considerado como sendo o texto mais importante do Antigo Testamento e extensamente utilizado pelos evangelistas nas suas respectivas narrativas da paixão de Cristo. Então, neste cântico, nós vemos todo aquele quadro da morte vicária de Jesus, do sofrimento, né, dele tomar sobre si os nossos pecados, a fim de que a ira de Deus fosse aplacada através do seu sacrifício. Esse cântico divide-se em 5 estrofes. A primeira fala do servo exaltado. Ele seria elevado por meio do sofrimento. Fala também do servo desprezado na segunda estrofe. Na terceira estrofe fala do servo que sofre pelos nossos pecados.
Na quarta estrofe fala: o servo se submete em silêncio ao sofrimento. E na quinta estrofe fala sobre, após cumprir a sua missão, o servo é exaltado. O servo sofredor. O servo será justo e inocente. Sofrerá pelos pecados alheios através do sofrimento vicário, será provida a expiação. Este servo não hesita nem desiste do propósito para o qual foi escolhido. Sua morte provê redenção. Então, quando o Senhor olha para a terra e vê que não há um justo sequer, o próprio Senhor, o nosso Senhor e nosso Salvador, ele provê para nós, e Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele encarna, ele se torna homem para que tudo aquilo que nós não poderíamos cumprir devido ao nosso pecado, nossa raiz adâmica, Jesus ele cumpre. Então ele é justo e inocente, ele sofre pelos nossos pecados para que a expiação seja feita. Ele não hesitou em fazer isso por nós e a sua morte ela provê redenção aos povos. Capítulos 55 ao 66 é direcionado aos que retornam do exílio. A futura glória de Israel e a vingança divina sobre os inimigos são temas comuns nesses capítulos. Deus declara seu programa ao povo para declararem a sua santidade, soberania e fidelidade. Então, nós vemos aqui que apesar de tudo que o povo fez, apesar de ser necessário, porque o exílio da Babilônia foi necessário para que o povo fosse disciplinado, para que o povo fosse curado da idolatria. E nós vemos que após o retorno do povo para Jerusalém, aqueles que retornaram, nós vemos assim uma transformação de mente. E nós vemos lá no período de Jesus várias questões sobre o povo de Israel. A gente pode falar sobre a religiosidade, a hipocrisia, naquilo que eles faziam de cumprir, né, os ritos, mas a gente vê que eles não se dobram a Roma, eles não adoram César. Então, aquele povo ele foi curado da idolatria. Então, foi necessário que esse povo sofresse da forma como sofreu para que o Senhor tratasse e eles pudessem retornar a Jerusalém reconhecendo quem era realmente o Senhor. Capítulo 55 a 57. 55. A mensagem de perdão e esperança anunciado de modo definitivo para todos. Vemos no versículo 6 que diz que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. 56. Vida de justiça própria versus padrões divinos. 57. O justo e o ímpio. Capítulo 58, o jejum que agrada a Deus. 59, fala sobre o nosso pecado, né, que nos afasta do Senhor. Mas antes de prosseguir, vamos ler sobre o jejum que agrada a Deus, que é um texto bastante interessante para que nós possamos ler. A partir do verso 6 diz assim: porventura, não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura, não é também
que reparta teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se os vires nu, o cubra, e não te escondas do teus semelhantes. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura botará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como ao meio-dia. Então, o Senhor está trazendo aqui para o povo que ele não quer só um rito tão somente sem transformação de vida. Ele quer que todos os ritos que aquele povo fizesse viesse acompanhados de uma transformação, da indiferença com o necessitado, da ajuda aos pobres. E assim o Senhor vai ouvir a oração daquele povo, e assim continua até hoje. Porque o jejum que agrada a Deus não basta tão somente a gente se abster de alimento e estar indiferente às coisas que estão acontecendo. E voltando ao capítulo 59, nos versos 15b a 21, fala que Deus viu que não havia ninguém que poderia fazer intervenção adequada em favor do povo. Foi então que ele mesmo, ou seja, Jesus, veio para salvar e libertar o mundo. 60 a 62. Em capítulo 60, Jerusalém é restituída à sua glória. 61, a proclamação do ano aceitável do Senhor. Jesus citou esse versículo e aplicou a si mesmo em Lucas 4, 18 e 19. Capítulo 62, a gloriosa Jerusalém futura. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Capítulos 63 e 64, o julgamento das nações, e lamento e arrependimento. 65 e 66, o julgamento e salvações futuras. E o glorioso novo mundo. Então nós vemos que assim como essa segunda sessão de Isaías iniciou falando sobre João Batista, depois ele fala do servo, depois da missão do servo ser cumprida, ele fala àquele povo, né, fala da glória da Nova Jerusalém, e agora finalizando, ele finaliza da mesma forma como o Novo Testamento termina falando do Apocalipse, o glorioso novo mundo. Nós vemos lá em Apocalipse 21, 2, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Assim, irmãos, nós finalizamos esse livro do profeta Isaías, que é um livro riquíssimo, que traz tantos ensinamentos, tantos alertas para nós como igreja, como povo do Senhor, e que cada capítulo sirva de reflexão, que cada mensagem sirva para aprendizado e mudanças, porque nós vemos aqui o tempo todo o Senhor alertando o seu povo, o Senhor sendo longânimo, mas Deus não sendo indiferente ao pecado. E de igual modo é para conosco, irmãos, que estejamos assim alertas a tudo que está acontecendo. Temos
tantas coisas acontecendo, a perseguição à igreja não está sendo tão velada como antes nós víamos, e há uma necessidade do povo de Deus se preparar para aquilo que está vindo. E nós vemos aqui em Isaías lições tremendas, que o Senhor é Ele que livra o seu povo, o Senhor é aquele que traz de volta, o Senhor ama aquele que se arrepende, Ele não rejeita a um coração quebrantado. Meus irmãos, vocês fiquem na paz, que vocês reflitam em tudo que nós ouvimos e vimos nestas semanas, e que essa palavra possa penetrar em nossos corações e trazer mudanças profundas. Obrigada pela oportunidade. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.